Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Alô galera, boa tarde, tá no ar Papo de Gente Grande, o programa de entrevistas que traz todas as semanas especialistas das mais diversas áreas do conhecimento. Quer ficar por dentro das principais novidades do mundo do mercado do trabalho? Então entre, participe do nosso papo de hoje. Hoje nós falaremos sobre a crise econômica e como lidar com essa situação tão difícil. Em momentos de crise, saber lidar com dinheiro é questão de sobrevivência. Como então podemos lidar com a instabilidade econômica, conquistar o equilíbrio financeiro e ao mesmo tempo manter a qualidade de vida? São dúvidas que a maioria da população tem, mas nem todos conseguem se organizar e acabam perdendo o controle financeiro. Compras desnecessárias e dívidas acumuladas que chegam a superar o salário do mês são alguns dos fatores que pioram a situação. O papo de hoje é sobre finanças pessoais. Participa da nossa conversa, direto de Santo André via Skype, o professor da FATEC Mauá, da Fundação Santo André e do Instituto Federal aqui de Suzano, Douglas Filenga. Olá, professor Douglas, boa tarde. Professor Obrigado pelo convite. Ok, professor. Vamos então rodar a vinheta de abertura do programa. Não saia daí. Ele é graduado em Economia pelo Centro Universitário Santo André, mestre e doutor em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Professor e pesquisador há 14 anos e ocupou cargo no Comitê Executivo da Cátedra Gestão de Cidades, atuou como consultor de reestruturação do setor público e tem experiência na área de administração de empresas nacionais e multinacionais. Além disso, é apaixonado por motocicletas esportivas e estradeiras, do tipo Harley-Davidson. Professor Douglas Filenga, obrigado por participar aqui do nosso papo de hoje. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Desejo uma boa tarde a você, Fábio, e também aos seus ouvintes. Ok, professor. Nesse primeiro bloco, nós vamos bater um papo mais sobre você, sobre sua carreira, suas experiências. E no segundo bloco, a gente discute um pouco sobre finanças pessoais. Tudo bem? Tá bom, estou à disposição. Será um prazer aí poder colaborar com o trabalho de vocês. Então quer dizer que o senhor é um aventureiro em duas rodas, correto? Pelo que a gente leu e pesquisou aqui sobre a sua vida. Não exatamente um aventureiro, porque a quantidade de impressão que na aventura tem uma meio de adrenalina, e não é o caso, é mais uma paixão por momentos que chamam a atenção assim, pela liberdade. Acho que a principal palavra aí nesse hobby é a liberdade e não tanto a adrenalina. Entendi. Agora, só para a galera entender melhor aí esse seu hobby que o senhor está falando, você costuma andar de motos, não qualquer moto, na verdade. São motos específicas de uma marca famosa no mundo inteiro, Harley-Davidson. Explica para a galera o que é essa moto exatamente, para que todo mundo possa entender. Bom, a coisa é mais ou menos assim. Hoje em dia, por causa da influência da mídia e tantas outras características, uma marca no mercado consegue fazer presença no segmento em que atua, colocando alguma espécie de personificação. Então, as pessoas que usam determinada marca, vestem determinada roupa, assim, por exemplo, determinados esportivos, como é o caso da marca Harley-Davidson, de certa forma, elas estão inseridas no contexto que a marca está tentando passar para o mercado. E esse contexto da Harley-Davidson é um contexto bastante de passeio, de liberdade, de vento, de estrada. Então, quando a gente sai em grupos, é exatamente essa ideia, buscar aí uma estrada, um vento,
paisagens lindas, grupos. Então, metade do passeio consiste em curtir a máquina e também a outra metade está em curtir os amigos. Agora, Douglas, só por curiosidade, a partir de quando que começou essa paixão por motocicletas assim? Isso é recente ou já vem de muitos anos? Essa paixão por motocicleta é uma coisa que as pessoas costumam dizer que é mais ou menos assim, relacionada a um vírus que está no sangue da gente, que não sai, que vem de geração por geração. Por exemplo, se você imaginar o meu avô, ele já era motociclista. Em 1930 já tinha aqui um grupo de motociclistas no Brasil, aí, conhecendo novas estradas, andando por ruas de terra. Depois veio meu pai na década de 80 em diante, 80, 90, 2000, todo esse período aí, ele andando de moto também. E quando começa lá no final dos anos 2000, eu também fui contagiado por esse vírus do motociclismo, paixão pelas duas rodas, vento no rosto, ou como se diz, ir de cara pro vento, curtindo. Então essa é uma coisa que vem aí, já estou na terceira geração. Agora todos esses benefícios que você falou justifica o fato da segurança, né, que a falta de segurança, na verdade, que as motos elas dispõem, né? Quer dizer, não é tão seguro quanto um veículo, mas ainda assim, por esses benefícios, isso tudo se justifica. Há uma dose enorme, com várias coisas na vida, daquilo que é mito e daquilo que é preconceito. Por exemplo, quando você vai assistir algum filme sobre motociclista, como aquele brasileiro, você vai encontrar Diário de Motocicleta, você vai encontrar que as pessoas foram muito hostilizadas por causa do estilo meio que rebelde e também por causa do cabelo comprido. Então essa história de que homem que usa cabelo comprido é afeminado, tem uma característica feminina, hoje em dia está superada, mas naquela época, onde o filme está tentando retratar, há uma violência enorme, uma violência física, a agressão física e até morte em relação a isso. E outros filmes vão sempre posicionar o motociclista como sendo um bad boy, como sendo alguém lá bruto, violento. Os filmes americanos que mostram sempre o motoqueiro querendo fazer alguma bagunça, é isso. Mas a moto é um veículo, a moto não deixa de ser um veículo. Não é assim como se ela fosse um veículo, ela é um veículo. E a questão de segurança também é um mito, porque há muita gente que fala que a moto ela não tem segurança, porque tem duas rodas. Basta ficar de pé que ela vai cair, foi feita para cair. Mas não é verdade, não é bem assim. Ela tem a sua segurança relativa e existe uma brincadeira muito legal em relação a isso que ajuda a derrubar esse mito aí. E se quantidade de rodas fosse sinônimo para segurança, treino nunca ia bater, nunca ia matar ou descarrilhar, que é o termo técnico da área. Concorda com isso? Sim, com certeza, certamente. Às vezes é mais o estereótipo que é construído ao longo dos anos, né? Se transforma vai passando de geração em geração. Mas, Douglas, agora, só mudando de assunto um pouco, falando um pouco dos seus estudos, da sua formação, você estudou economia, correto? Na graduação. Estudei economia lá no Centro Universitário Fundação Santo André, aqui em Santo André também. Uhum. Agora, se você pudesse escolher uma outra profissão, você teria assim, uma profissão que você admira também, poderia seguir, além da economia? Eu acho que essa área serviu bem para mim, embora ela tenha vindo por acaso na minha vida, eu acho que ela serviu bem para mim. Então, se eu tivesse que variar, seria algo próximo a isso. Por exemplo, na economia poderia ser a administração. São disciplinas que estão bem próximas ali. Então eu acho que eu ficaria nessa parte de gestão, administração, economia, não sairia disso. Eu não faria, por exemplo, química, não faria psicologia, eu acho que estou mais na área da administração e economia mesmo. Tanto que você, após concluir o curso de economia, você seguiu para os cursos de mestrado e doutorado, foram na área de administração, correto? E a gente ouve a questão do quanto que é difícil fazer um curso de doutorado. São 4 anos aí intensos que o estudante passa. E qual foi o seu maior aprendizado durante esses 4 anos que você estudou doutorado em uma instituição
que é uma instituição muito importante aqui para o nosso país, é a Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que o maior aprendizado não está tanto assim em focar na nossa cabeça, focar na nossa mente, está mais em focar, sabe onde, Fábio? Você nem imagina onde que está o foco para a gente conseguir o sucesso. Se não está na cabeça, onde que está? Onde? Está no sovaco. Acredita nisso? É no suor de você pegar livro, trazer para casa, ler, estudar, pegar sites, artigos, estudar, leva de volta para a biblioteca, traz, baixa material. Então eu acho que está muito mais no esforço do que numa capacidade herdada geneticamente pelas suas potencialidades do neurônio. Eu acho que está mais no sovaco, mais no suor, no esforço, do que em alguma explicação genética. É isso que eu acho, Fábio. Entendi, porque se você não suar, não buscar, não correr atrás, não adianta nada. Então, às vezes, até a inteligência, como se fala, ela é até superada pelo esforço. Se você quer alguma coisa, você acaba conseguindo, né? Você consegue chegar em patamares bem altos, assim. E muitos me perguntam, assim, puxa, estudar um doutorado, você fazer um doutorado, é uma coisa de outro mundo, é algo inalcançável. Para alguém assim que queira seguir a carreira acadêmica, queira ser professor, queira estudar o mestrado ou doutorado, assim, principalmente aqui para os nossos alunos aqui do Instituto Federal, que ainda são jovens, qual o caminho que eles podem seguir, trilhar desde já, para quem quer alcançar aí um título de doutor? Isso você colocou muito bem. Esse desde já que está na sua pergunta já é a minha resposta. A sua pergunta já me facilitou bastante porque me trouxe a resposta. É desde já. Então, eles estão estudando agora, então tem que ter um bom desempenho na escola agora. Não importa se ensino médio, básico, se já está numa faculdade, se começou uma pós, não importa. Onde estiver, no momento em que estiver, é hora de começar a estudar muito. E aquilo que acabamos de dizer, né? É começar a transpiração, mais do que a inspiração. Então, muitas vezes o indivíduo fala assim, eu estou sem vontade de estudar. Estudar não é uma coisa que a gente nasceu vocacionado para isso. Ninguém nasce com desejo de estudar. As pessoas nascem apeladas, não tem essa coisa de nasci para ser comerciante, nasci para ser empresário, nasci para ser político. Não. As pessoas aprendem, as pessoas são socializadas nesse contexto e tomam decisões. O processo é bastante racional. Então, quem tem esse desejo não tem que procurar desculpas, por exemplo, na família, na origem financeira, nas razões financeiras, no bairro, na situação, na crise, no governo, de maneira alguma. É começar a estudar agora, começar a carregar livros para casa, livros para a sala de aula, fazer perguntas, começar a chamar a responsabilidade do próprio destino para si mesmo, ao invés de ficar reclamando. Mas isso é um posicionamento que as pessoas têm diante da vida que não é tão fácil de ter, não. Mas todas as pessoas que tiveram sucesso ao estudar, ao trabalhar, são pessoas que decidiram chamar para si a responsabilidade do próprio sucesso, ao invés de colocar a culpa nos outros. Ok, muito bom. Uma boa dica aí para quem está começando e também para aqueles que não acreditam em si, né? Quer dizer, puxa, é muito longe, não é tão longe. Quer dizer, é longe, difícil, o caminho é árduo, mas é possível de alcançar, desde que você se mexa a partir de agora. Sobre isso que você está falando, eu como pesquisador, estou desenvolvendo um modelo conceitual que visa explicar o motivo da evasão discente, porque os alunos vão embora, não terminam seus cursos. E a culpa não está na escola, a culpa não está na família, tal. Claro que o instrumento de coleta de dados, a pesquisa, foi feito de maneira que a pessoa respondesse sem apresentar nenhuma tendência, mas de maneira indireta a gente pôde perceber que ele falando assim, quase que sendo investigado assim, de maneira bem disfarçada, vamos dizer assim, a gente consegue mapear os motivos. E o principal motivo é que as pessoas não acreditam no próprio potencial. Não é que a disciplina é difícil, não é que a faculdade exige muito, porque a escola é isso, porque o professor é aquilo, porque o trabalho é legal, porque o professor é chato, não tem nada disso. Na verdade, quando assim vai perguntando aqui e ali de maneira disfarçada, como quem não quer nada, as pessoas falam, na verdade, sou eu que eu acho que eu não estou preparado. É isso que a gente percebe. É isso aí, professor. Vamos fazer então um intervalo rápido, a gente volta já.
Galera, não saiam daí. Caso você queira enviar alguma pergunta sobre finanças pessoais, que é o tema do próximo bloco, e sobre economia doméstica, quer saber como economizar dinheiro, como poupar, como sobreviver nesse ambiente de crise, ambiente turbulento que o Brasil está vivendo, envia lá. Acessa o nosso aplicativo no Telegram em seu smartphone. Basta digitar @radioifsp e digitar a sua pergunta. Depois do intervalo a gente volta com muitas dicas. Não saia daí. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. So I heard there was a Raiders anthem. But I don't think the Raiders win, yo. But I think the Spurs do. Yeah, you know what it is. Duncan and the crew still win. LA Lakers, that's nothing. That champion ring, that's stunning. Run up in your town when you see me, you know everything. Black and silver, black and silver, yeah. Black and silver, black and silver. Right. I put it down, representing for my team. Yeah. I'm in black and silver, black and silver, black and silver, black and silver. Black jersey, silver heart. Think you're good? We'll take your team apart. Few losses, you'll beat us in your dreams. Balance act, catch a screen, split your spleen. Big squad coming, put them on the heels, and they still running. You could steal something, but I know you'll never be close to where we are. As we're draining every three, let them know I'm still going in. Every team on the schedule, let them know we gonna win, yeah. And the colors done got you rich. Best coach in the game, Popovich, you know what it is. Duncan and the crew still win. LA Lakers, that's nothing. Yeah. That champion ring, that's stunning. Run up in your town. Black and silver, black and silver, black and silver, black and silver. I put it down, representing for my team. I'm in black and silver, black and silver, yeah. Black and silver, black and silver. Few words, but when they do talk, you know we always win. And them dudes walk, so let them keep going. They still whack, black and yellow, green and yellow. Let them know that silver's back. And ain't nobody holding me. MVP candidate, Ginobili, yeah. And tell them other teams to get to resting. If they ain't, well, I'm sure the Spurs will teach them every lesson. You know what it is. Duncan and the crew still win. LA Lakers, that's nothing. That champion ring, that's stunning. Run up in your town when you see me, you know everything. Black and silver, black and silver, black and silver, black and silver. I put it down, representing for my team. I'm in black and silver, black and silver, black and silver, black and silver. Raining shots on every court, you know that we dropping down. Laid back offense, the defense got you clown. Go and check my town, you can say they lost the theme. But if you look at them, you can see they've lost the dream. But nah, I'm not ever gonna lose myself. Black and silver champion, trophy on every shelf. Yeah, and get your whole squad jacked up. Then I'm done with these fools, gonna let the backup send. You know what it is. Duncan and the crew still win. LA Lakers, that's nothing. That champion ring, that's stunning. Run up in your town when you see me, you know everything. Black and silver, black and silver, black and silver, black and silver. I put it down, representing for my team. I'm in black and silver, black and silver, black and silver, black and silver. Let's go. You know what it is. Duncan and the crew still win. LA Lakers, that's nothing. That champion ring, that's stunning. Run up in your town when you see me, you know everything. Black and silver, black and silver, black and silver, black and silver. I put it down, representing for my team. I'm in black and silver, black and silver, black and silver, black and silver. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Estamos de volta com o programa Papo de Gente Grande. Estamos em um papo com o professor Douglas Filenga, economista e doutor em administração pela FGV São Paulo. Neste bloco, vamos conversar sobre finanças pessoais e economia doméstica. Professor, seja bem-vindo de volta. Vamos então falar sobre o assunto que todos estão aguardando? Vamos, estou à disposição. Quero acrescentar que tem sido um prazer, tem sido gostoso
trabalhar aqui com você sobre esses assuntos que são muitas vezes técnicos, mas como você falou, de um caráter pessoal muito grande, e eu estou envolvido nisso. Conte comigo. Ok, professor, muitos me perguntam assim, olha, o dinheiro, dependendo da forma como você usa, ele é um problema ou uma solução, né? Afinal de contas, professor, dinheiro é um problema ou é uma solução? A gente tem que, às vezes, pensar nesses mitos populares, essas frases feitas, problema, solução. Eu diria que ele não é nem um problema e nem uma solução. Ele é apenas um recurso que você tem na mão para você comprar aquilo que você deseja. E a máxima sobre isso é que, por mais dinheiro que você tenha, ele não vai trazer solução, não vai te trazer a felicidade, por exemplo. E se você não tem dinheiro, você não está condenado à tristeza, ao fracasso. Você vai encontrar outros meios. Então, é focar naquilo que você quer, né? Naquilo que te traz felicidade. E aí o dinheiro, ele deixa de ser essa coisa assim, uma coisa ou outra, anjo ou demônio, Deus ou diabo. Ele está recebendo uma atenção indevida. O foco da nossa vida não é o dinheiro, é aquilo que a gente quer. É claro que isso envolve dinheiro, mas às vezes a gente gasta mais energia para obter o dinheiro do que para conseguir aquilo que a gente quer. É verdade. E isso pode se transformar até num problema, dependendo como o cidadão administra tudo isso. Agora, muitas pessoas, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora, falando sobre dinheiro e em situações em que o dinheiro se torna um problema, na hora do aperto, as pessoas começam a cortar despesas, né? Quer dizer, não tem como, a conta não está batendo. Quer dizer, você recebe um salário, tá tudo com os produtos estão com os preços elevados, então você precisa encontrar uma outra forma para você viver esses 30 dias aí sem faltar dinheiro. Agora, muitas dúvidas que chegam até a gente quais as despesas que devem ser cortadas nesse primeiro momento, já de cara assim, tá faltando dinheiro, tá tudo caro, então preciso cortar alguma coisa. Onde que eu tenho que olhar? Você tem duas maneiras de pensar. A primeira é uma política, assim, uma ideia central, uma ordem geral das coisas. E a segunda é de maneira prática. A de maneira geral, bastante ampla, é assim, gastar menos do que ganha. Então, se você ganha R$1.000 por mês, você tem que gastar menos disso. R$2.000, menos disso. Ganha R$20.000 por mês, olha que maravilha. E aí você tem que gastar menos do que isso. Como toda regra tem exceção, é possível quebrar essa regra. Só que é muito complicado. Nesse momento, eu prefiro dizer assim, para que você consiga lidar bem com o dinheiro, para que o dinheiro não se torne uma coisa que te tire o sono, a melhor coisa, jogar pelo regulamento, como se diz no esporte, é você gastar menos do que ganha. A possibilidade de você gastar mais do que ganha e se dar bem existe, mas é muito pequena, é bem pequena. Tudo bem, mas... E a ordem prática... Certo, pode falar. Não. E a ordem prática é cortar gastos mesmo. Você tem que cortar despesas, cortar coisas que não estão sendo extremamente necessárias. Então, qual é o corte nessa hora? É o corte que vai ser com coisas que não te levam a fazer o que você quer. Por exemplo, você precisa de transporte ou precisa de carro? Se você precisa de transporte, você corta o carro, porque o carro é um desejo, não é o transporte. É isso que você está querendo perguntar? Exatamente, porque muitas pessoas acabam cortando coisas que... Será que realmente é aí que eu tenho que cortar? Por exemplo, tenho que excluir 100% o lazer, por exemplo, né? Então, exclui tudo, corta tudo, e aí como que fica? O lazer, em hipótese alguma, deve ser cortado. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu não posso mais ter momentos de lazer, porque o dinheiro não dá para isso. Também está errado. Ele está, de certa forma, associando o lazer ao dinheiro. Aí você vai pensar, mas para tudo que a gente tem que fazer na vida, não precisa de dinheiro? Sim e não. Por exemplo, você pode ter um lazer em casa, brincando com as crianças, você pode ter um lazer conversando com as pessoas na rua, você pode andar numa praça, você pode fazer caminhadas. Você já reparou que às vezes a gente anda a pé por aí, e não de carro, nem de ônibus? A pé, talvez de bicicleta, mas o principal é a pé. E você percebe coisas na rua que nunca havia notado. Por exemplo, um dia desses eu estava andando aqui pelo meu bairro e notei algumas casas tão diferentes,
algumas muito chiques e outras assim com quintal. Casa com quintal é uma coisa assim em extinção, não existe mais. O pessoal destrói o quintal e põe casa. Destrói uma casa antiga e põe lá sobradinho, sem condomínio, 2, 3. Então você reparar assim, como é interessante algum aspecto que você não havia reparado, é uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver e que não está atrelada ao dinheiro, mas cortar o lazer de modo algum. Tem que descobrir coisas que não estejam associadas ao dinheiro. Ok, agora você falou que nunca gastar mais do que o seu salário suporta. Agora, ainda que a pessoa ela não gaste mais do que o seu salário, é importante guardar, porque assim, não gastar mais do que ganha, mas gastar tudo que ganha também pode ser um problema. É importante guardar dinheiro para algum imprevisto, para alguma coisa que possa acontecer no futuro, inclusive futuras crises econômicas? Antes de se preocupar com guardar o dinheiro que sobra, a primeira preocupação é a mais forte, é não gastar mais do que ganha. Esta é uma lei impiedosa. Se você gastar mais do que ganha, as consequências são terríveis. Uma vez que tenha sido vencida essa primeira lei, gastar menos do que ganha. Isso não pode ser esquecido, gastar menos do que ganha. Uma vez que tenha vencido isso, você começa a fazer a substituição, de onde você gasta dinheiro e que consegue fazer coisas sem o gasto desse mesmo dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente está pintando a nossa casa, você vai lá e contrata um pintor, ele vem fazer o trabalho para você. Ótimo, você pagou ele. Fala, mas eu não tinha como ficar sem pintura, a casa precisava. Ok. Mas quando você percebe que essa pintura está muito cara, não só pelo material, mas principalmente pela mão de obra, o que a gente faz? A gente resolve fazer o trabalho com as próprias mãos. Você vai lá, compra tinta, pincel e faz lá o seu trabalho. Obviamente não vai ficar como de um profissional, mas você começa a colocar um pouco da sua personalidade, da sua característica, improvisa, cria e começa a achar bonito. Se não você achar que aquele serviço está ruim, não vai ter graça nenhuma, você não vai valorizar aquilo. Faz com capricho, faz com atenção. Então, uma outra maneira que você tem que pode melhorar a gestão dos seus gastos há coisas que eu contrato e que eu poderia passar a fazer. Por exemplo, será que eu não posso fazer uma comida aqui em casa ao invés de sair do restaurante? Será que eu não posso passar a ter alguns serviços de limpeza ao invés de contratar uma diarista? Será que... Então, essa pergunta, será que... E aí você tenta incorporar, fazer alguma coisa que antes você contratava, desde uma comida até mesmo um serviço. Quem sabe até as roupas. Você está comprando uma roupa cara de uma determinada marca na loja. Aí você pode improvisar. E tem até um nome chique para isso, que é vintage. Você pega a roupa lá de uma pessoa antiga que faleceu, que deixou, doou, e usa essa roupa, ajusta no corpo, e você sai usando uma roupa à moda antiga e põe o nome de vintage. Fica até chique. É verdade. Você pode ser feliz também. E assim, professor, mas as pessoas que conseguem guardaram esse dinheiro, onde é que ele pode ser aplicado? Bom, tudo estamos falando de uma quantidade agora, né? Se é um dinheiro que guardou e é pouco, vamos colocar um valor nisso. Conseguiu guardar 10% do salário. Chegou numa ordem em que ele conseguiu gastar menos, conseguiu incorporar algumas atividades que antes ele contratava e agora ele faz por conta própria. E ele tem 10% do salário. Isso daí merece uma caderneta de poupança. Ele pode colocar em alguns outros meios de aplicação, como Tesouro Direto, ele pode colocar isso lá no mercado financeiro também, na Bolsa de Valores, mas ele tem que, antes de escolher o lugar a aplicar, se ele conseguir essa taxa de 10%, poupar 10% do seu salário, de acordo com o perfil dele. Se ele é uma pessoa que gosta de correr risco e esse dinheiro, se perder, ou uma parte ou todo, não vai comprometer a sua saúde financeira, o seu emocional, ele deve buscar um pouquinho mais em mercados mais agressivos. Se é uma pessoa que gosta mais de segurança do que emoção, do que riscos, aí ele vai para a caderneta de poupança, para o Tesouro Direto, que são meios bem seguros, mas que rendem pouco. Entendi, professor. Aí o Francisco Ramalho, lá no canal do Telegram, ele nos mandou uma mensagem aqui, já para aproveitar a sua resposta. Quem tem condições de investir em um novo negócio, por exemplo, tem um dinheiro, sobrou, ou pegou o dinheiro do FGTS, ao invés de guardar ou aplicar esse dinheiro na poupança, digamos que essa pessoa ela queira investir em um negócio.
quais as melhores opções, o que ele deve fazer para poder se dar bem nesse novo negócio? Quais as opções no mercado que ele tem? O Francisco Ramalho pergunta. O Francisco, não sei se foi por sorte ou se realmente ele deu uma estudada no assunto, mas quando ele falou no negócio, ainda bem que ele parou por aí, porque é comum as pessoas falarem assim, no negócio próprio. E aí está a resposta da pergunta dele. Ele não precisa investir no negócio próprio, ele tem que investir num negócio rentável, não importa se está com uma outra pessoa. Por exemplo, ele tem o dinheiro, mas não sabe trabalhar. Encontrou alguém que tem lá um plano de negócio, isto é, colocou no papel a sua ideia, fez os cálculos de quanto, quando ganharia, o que precisa, onde seria, tal, é melhor ele se juntar a essa pessoa, como sendo um sócio. Ele entra com dinheiro e outra pessoa com conhecimento, fazem lá o negócio dessa maneira compartilhada. Não precisa ser um negócio próprio, e é isso que eu estou respondendo. Não precisa ser um negócio próprio, ele pode se associar com alguém. Se for um negócio próprio, aí ele tem que contratar um pouco de mão de obra especializada, porque muitas vezes a pessoa que trabalhou como, por exemplo, um soldador por muitos anos e tem uma indenização, ele vai montar uma lanchonete? Não é porque o negócio é próprio que dá garantia, então ele deveria montar naquilo que ele conhece, negócio de solda. Mas mesmo assim vai lhe faltar o conhecimento administrativo, ele só tem o conhecimento operacional, técnico. Ele vai precisar contratar alguém aí da área da administração para lhe ajudar na administração da empresa, aquela parte burocrática. Mas nós estamos, professor, mas calma lá, mas nós estamos falando de pequenos negócios. Ele não, como é que ele vai? Ele já está com dinheiro contado ali, tirou do FGTS e muitas das vezes esse empreendedorismo não é por oportunidade, é por necessidade. Então, como que ele conseguiria contratar alguém e ter esses custos que são importantes, mas como que isso funcionaria na prática, né? Só para a gente encerrar que o nosso tempo está bem curto. Ok, vamos pensar aqui em duas possibilidades. Um carrinho de cachorro-quente. Ele era lá, nesse meu exemplo, um soldador. Ele não tem experiência com isso. Ele vai ter que contratar alguém, por exemplo, para vender o ponto para ele e passar o conhecimento. Então ele vai ter que pagar para a pessoa, além do ponto, além do carro, além do equipamento, etc., ele vai ter que pagar o conhecimento. A pessoa vai ter que trabalhar um tempo com ele para lhe ensinar. Agora, se você está pensando num negócio um pouco maior, como, por exemplo, um pequeno restaurante por quilo, desses que a gente vê por aí, ele vai precisar não só do dinheiro, mas vai entender como é que funciona isso, como que é contratar uma pessoa que trabalha na cozinha, qual é o nível de desperdício, quanto que uma pessoa consome, que tipo de salada, o que tem saída, não tem, que o produto perecível você comprou, não usou, perdeu. Isso é dinheiro jogado fora. Então, o negócio ele segue alguns princípios que são básicos, mesmo para o pequeno como para o grande negócio. Não é porque a pessoa possui o dinheiro que ela vai ter condições gerenciais. E não é porque ela tem condições gerenciais que ela pode montar um negócio sem noção técnica, operacional da coisa. São dois conhecimentos diferentes. Okay. Uma parte é técnica, outra operacional. Ok, professor. E assim, aí e tem que tomar muito cuidado, né? As pessoas que entram, muitas das vezes sem esse conhecimento, acabam contraindo dívidas, não conseguem pagar, e muitas pessoas acabam recorrendo aos bancos para pedir empréstimo para poder pagar essas dívidas vencidas. Às vezes usa cartão de crédito, que é um dos maiores vilões que geram inadimplência, para pagar todas essas dívidas que estão em atraso, chegam até 400% de juros anuais. E, quer dizer, mas como lidar com tudo isso, né? Viver sem um cartão de crédito hoje, viver sem um empréstimo bancário está cada vez mais difícil. Mas essa é a melhor orientação, realmente, quando apertar o cerco, você ir para um banco, usar cartão de crédito e assim por diante. Como que lida quando a pessoa já está assim no limite? Tem duas perguntas aqui, uma do Kainan e do Renan, que falam sobre isso. Vamos ouvir rapidamente para a gente poder responder. Só um momento. Kainan Ferreira tem 18 anos e a minha pergunta é: qual é a melhor maneira de conseguir sair do vermelho depois que você já fez várias contas com cartão? Meu nome é Renan, tenho 20 anos e atualmente estou cursando o 3º semestre do curso de jornalismo e eu queria saber qual que é a melhor forma de utilizar o cartão de crédito. Então aí, professor, você ouviu tanto o Renan quanto o Kainan perguntando sobre cartões de crédito, né? Esse vilão aí. Se puder ser bem resumido para a gente poder passar já adiante, quais seriam as dicas para os dois?
no uso do cartão de crédito? A melhor forma de você usar o cartão de crédito é dentro da carteira, dentro do bolso, dentro da bolsa, fechado, lacrado e com uma, como é que chama lá aquele negócio de pegar, com uma ratoeira, para você não colocar a mão nele. Essa seria a melhor maneira. Agora, se não conseguir evitar isso, se tiver que usar, você vai ter que seguir uma coisa assim extremamente difícil e inesquecível, a gente não pode esquecer. É gastar menos acho que até você, não desfazendo, mas até você que está numa área de entrevistador, já sabe o que eu vou dizer, gastar menos do que ganha. Então, quando eu estou fazendo o uso do cartão de crédito, no mês seguinte, esse valor que eu deixei de gastar, ele vem na fatura. Se na fatura do mês seguinte eu não estiver computando o salário do mês seguinte, menos isso que eu estou gastando no cartão, a conta não fecha, eu vou para o vermelho. Então, tem que fugir do banco. A melhor maneira de fugir do banco é pela porta. Não entra, não use. Tem que sair disso. O banco vai ser alguém que é uma empresa que foi criada para dar lucro. O banco não foi criado para ser seu amigo. As propagandas do banco na televisão, no rádio são tão lindas, são tão bonitas, mas o banco, ele vive do lucro que tem em cima da gente. Então, a melhor coisa que tem para fazer é você assumir o papel de controlador do seu dinheiro e não o seu cartão de crédito, não o banco, nem a operadora de cartão. Agora, professor, agora o Everton Vomer, ele pergunta se é vantajoso ter mais de um cartão de crédito também, porque eu conheço pessoas também que têm 2, 3, 4 cartões, e é necessário? Será tudo isso ou basta um para as emergências? Sabe quando a gente para no semáforo, assim, de carro, e você olha uma pessoa jogando lá malabares lá para cima? Então, se ele tem 2 bolinhas, é difícil, 3 é mais. Você imagina se ele tiver 4, 5. Essa comparação eu estou tentando usar para responder em relação ao cartão de crédito. Administrar um cartão de crédito já não é fácil, é bem difícil, porque se você olha o cartão, você olha um produto que você quer, a tentação é muito grande, a propaganda é muito grande, os profissionais marqueteiros conseguem nos convencer a gastar naquilo que a gente deseja e não naquilo que a gente precisa. Então, o cartão de crédito, quanto menos, melhor. Ok, agora nós temos uma sessão de perguntas para a gente já ir encerrando. Nós temos a pergunta primeiro da Amanda. Vamos ouvir a Amanda? Só um momento, professor. Meu nome é Amanda, eu tenho 19 anos e gostaria de saber como, em momentos de crise, a gente pode economizar nosso dinheiro e, ao mesmo tempo, manter a qualidade de vida, fazer o que a gente gosta. Fazer o que a gente gosta. Eu acho que uma boa coisa, Amanda, nesse caso é você usar uma técnica da economia que se chama preço relativo. O preço relativo é assim, quanto que custa um celular? Aí você olha o preço relativo de outros celulares e de outros meios de fazer comunicação. Então, quanto que está esse celular? Assim, eu consigo, com o dinheiro desse celular, investir na minha carreira. Com o dinheiro desse celular, eu consigo comprar coisas para minha casa que são muito úteis. Então, olhar assim, o que você deixa de comprar, não apenas o valor real, o valor que está na etiqueta do produto que você quer comprar, mas o que você tem que abrir mão para ter aquele celular. Por exemplo, do seu descanso, da sua qualidade de vida, fazer hora extra, perder medo de morrer de medo de perder o emprego, ter medo de dar uma ideia para não ser ameaçado, que a ideia deu errado, você vai ser demitido por causa disso. Então, assim, começa a ver o que você perde na vida para poder ter um celular, ou um carro, ou um computador, ou uma roupa de marca. Eu acho que se você começar a olhar assim, não exatamente o preço, mas o valor das coisas, as suas decisões serão melhores. Ok, professor, tem agora a pergunta da Nahara. Vamos ouvir. Meu nome é Nahara, tenho 19 anos. Eu gostaria de saber qual é a melhor forma de economizar no mercado. Se eu levando uma listinha com o que realmente precisa na minha casa, é a melhor forma de economizar. Nahara, sua pergunta também já tem aí uma boa parte dela respondida. A listinha é essencial. E agora, uma característica prática em relação à listinha é não listar marcas. Você põe na sua lista
a coisa que você precisa. Por exemplo, não vai colocar a marca de um desodorante, a marca de um shampoo, de um sabonete, de uma bolacha. Você coloca lá o produto que precisa. E você passa a pesquisar não pelas marcas mais famosas, mas você começa a ler um pouco das informações que estão na embalagem. Você vai perceber que uma marca famosa faz vários produtos e você não fica atenta somente à marca. Tem coisas que você vai olhar e vai comprar pelo preço. A marca não necessariamente tem uma melhor qualidade, embora a propaganda queira nos convencer disso. Então eu acho que você tem que começar a olhar um pouco também as informações nutricionais, as informações técnicas dos produtos. E claro, listinha na mão, com bastante controle. Não fuja da listinha, fique só na listinha. Faça esses... Ok, falhou um pouquinho sua última fala, falhou um pouquinho a sua última fala, mas você afirma então que a lista é importante para você poder manter esse controle. Vamos a mais uma pergunta, a pergunta da Laís. Bom, meu nome é Laís, tenho 19 anos e a minha pergunta é o seguinte: antigamente a minha família ela fazia compra mensal, aquela coisa de encher o carrinho, assim, só que a gente percebeu que a gente estava tendo muito desperdício. E então agora a gente começou a fazer compra em menor quantidade. E o que eu queria saber é se a gente está no caminho certo, assim, para economizar. A pergunta da Laís não chegou. Ok, a Laís pergunta se fazer compras em grande quantidade é melhor ou é melhor fazer pequenas compras, pequena quantidade por semana, por exemplo. Essa é uma boa maneira de pensar. Você foi num problema bastante importante. Toda vez que você puder fazer do seu mercadinho, o seu armário, é uma boa. Vai lá e compra somente o que precisa. Mas isso porque fugiu a sua previsão, aquela famosa listinha lá. Fazer a lista é uma coisa muito boa. Se alguma coisa falhou emergencial, não volte naquele mercado grande. Você vai querer aproveitar a viagem e comprar coisa que não precisa. Compre no bairro. E, aliás, eu aproveito aqui como economista para dizer assim, às vezes o produto do bairro é um pouquinho mais caro, mas você vai comprar de alguém que você conhece, um amigo, um conhecido, vai fortalecer a economia local. Eu, muitas vezes, faço aqui conscientemente a compra de alguma coisa mais cara, mas do mercado local, que está aqui pertinho de casa, para favorecer aquelas pessoas que eu conheço, ao invés de comprar de um grande empreendimento. Não tudo, mas há coisas que são possíveis. Você não vai comprar um carro assim. Estou falando de comprar o alface, de comprar batata, um chacareiro, numa loja de roupas aqui perto de casa. Então, tem uma boa relação e cuidado, o mercado é muito tentador. No mercado pequeno você vai ter um pouco mais de cuidado. Ok, Douglas, tem uma última pergunta, nós temos os 2 últimos minutos do programa, é do Silvio. O Silvio pergunta sobre financiamentos do FIES, né? Será que vale a pena usar esses financiamentos estudantis? Vamos ouvir rapidamente, só um momento. Meu nome é Silvio, tenho 19 anos e a minha pergunta é: se vale a pena fazer financiamento estudantil baseado nos juros presentes nesse financiamento? Bem, professor, nós temos 40 segundos para responder essa pergunta. Vamos ver, será que vale a pena usar o FIES para o financiamento estudantil? Sim, vale a pena sim. Eu sou bastante favorável a isso, as pessoas devem procurar, porque a ideia do FIES não é obter lucro. A ideia do FIES é inclusão no meio acadêmico, inclusão escolar. Então essa é uma coisa que a gente deve se aproximar. E a gente deve fugir de quem quer obter lucro. No caso, o FIES não tem essa intenção, não. Devemos nos aproximar e usar. Ok, professor, então chegamos ao fim. Gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no programa. Foi um prazer e espero que as suas dicas sejam úteis aí para todos que ouviram. Lembrando que não há mágica para nada, é muito esforço. Suor, esforço, disciplina, decisão. Ok, então chegamos ao fim do nosso papo com o professor Douglas Filenga. Muito obrigado, professor, por sua participação. A você que nos ouviu, obrigado pela audiência. Não esqueça, todas as segundas, a partir das 13h30, você ouve o programa Papo de Gente Grande. E não perca hoje, às 18h15, o programa Federal News. Ouça as principais notícias sobre o IFSP, o Alto Tietê, o Brasil e o mundo aqui, na Rádio IFSP. Participe também do nosso canal no Telegram, @Rádio IFSP,
e mande suas mensagens e recados. Até segunda, galera. Fui! Você ouviu a Rádio Instituto Federal. Rádio Instituto Federal. Consulte a programação em www.radioifsp.com.br.